É a paz do Senhor, que é o irmão Felipe. Estamos sequenciando a nossa série de reflexões sobre o Sermão do Monte, ok? E no capítulo 6, o que nós denominamos de segunda parte do Sermão do Monte. Nós começamos aprendendo sobre como o cristão deve se comportar diante das chamadas práticas piedosas. Ele falava para judeus e três práticas ele observou que eles observavam: a prática de dar esmolas, ou de fazer um bem social, ou de exercer uma justiça, né, a alguém que realmente precisasse e carecesse de justiça, e a prática da oração e a prática do jejum. Ok? E Jesus então aplicou a visão dele, trazendo uma correção. Depois Jesus deu uma ilustração de como se deve orar. Depois ele começou a falar sobre as riquezas. E aí ele vai falar sobre as riquezas em três aspectos. Primeiro vai falar delas como tesouro. Segundo vai falar delas como um ídolo. E quarto vai falar sobre ela como uma preocupação da vida. Quando Jesus começa a falar sobre o primeiro aspecto, quando ele fala sobre os tesouros, muitas das vezes aquilo se aplica a pessoas que têm condições boas financeiras, aos ricos. Quando Jesus vai falar sobre os ídolos, sobre a riqueza como um ídolo, como um Deus que está ali no coração daquelas pessoas, ele também está falando sobre com os ricos, e também está falando com os pobres, porque embora os ricos tenham a segurança e confiem no seu dinheiro para tudo, fazem dele como o seu suporte, o pobre também tem essa ilusão e cobiça essa ilusão. E aí então Jesus então se volta dos ricos para o pobre e começa a falar sobre ansiedade, né? Olha, ele certamente olhava e olha como olha, né? Porque Deus não era, ele é, né? Mas assim no contexto daqui de Mateus, né? Então esse olhava é no contexto aqui. Ele certamente olhava e via pessoas que estavam sobrecarregadas de preocupações, pessoas que não conseguiam dormir, pessoas que não conseguiam sentir nem o paladar da comida que comia, pessoas que trabalhavam como um escravo, de forma a não desfrutar dos seus bens. Quando a gente lê o livro de Eclesiastes, a gente vai ver que Salomão, ali em sua sabedoria, ele vai instruir os cristãos, os judeus, né, que lhe ouvem, né, e até nós hoje, os cristãos que o ouvem, né, a desfrutar daquilo que Deus lhe dá, a não matar, a morrer, né? Quando a gente lê lá também no Salmo também, a gente vai ver também Deus falando a mesma coisa. Deus vai, ali através do salmista, ele vai dizer: inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão de dores, porque o Senhor dá o seu sono, né? Ou seja, Jesus vai combater justamente este mal, né? Se por um lado o rico se apoia e se acumula de riquezas e quer se apoiar nela como uma muleta, quer fazer dela o seu Deus e quer acumular riquezas, por outro lado tem um pobre que busca com ansiedade pela riqueza, com medo do amanhã, com medo do que vai vestir, com medo do que vai beber. Mas a gente tem que perceber aqui que Deus ele quer que você deposite, que nós depositemos toda a nossa fé nele.
toda a nossa fé nele. Vamos lá. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Né? Vamos fazer essa leitura e aí prosseguiremos. É Mateus capítulo 6, versículo 26 ao 34. Eu vou ler, fazer um breve comentário e depois, no outro vídeo, eu estarei voltando no versículo 33 para falar sobre esse buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vida? Mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta, porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, e contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que outras coisas, né? Essas coisas que nós preocupamos. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ok? Então, Jesus começa a falar: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber. Quem não se preocupou, nunca se preocupou sobre a sua comida, um pai de família, qual pai de família que nunca se preocupou com a comida e a bebida dos seus filhos, né? Ou quanto ao que haveis de vestir? Quem nunca se preocupou com as suas vestes? A não ser uma pessoa já não lúcida, né? Que anda nua, né? Ou um mendigo que não tem condições de se vestir bem, né? E já perdeu toda a referência, né? Mas geralmente hoje em dia há muitas pessoas que cuidam dos mendigos e lhes oferecem roupa. Então alguns mendigos que já têm já assim uma certa referência, né? Mas normalmente a gente se preocupa assim. E Jesus não está dizendo para você não se preocupar. Jesus não está dizendo para você ficar em casa, de braço cruzado, dormindo, vai vir comida, vai vir roupa para mim, não. Deus não aprova a preguiça. Em nenhum momento ele disse para nós sermos preguiçosos. Em nenhum momento ele disse para nós andarmos de forma preguiçosa. Porque os passarinhos, que foi o exemplo que ele deu aqui, observai as aves do céu, versículo 26, não semeiam, elas não semeiam, não colhem, elas não ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Como assim Deus sustenta as aves? Ele cerca elas de providência, cerca elas com árvores frutíferas. Ele coloca nelas um instinto para elas acharem minhocas, aonde tem minhocas, manda para perto delas enxames de insetos, né? E elas se alimentam.
Mas elas trabalham, sim. As aves sabem fazer ninhos. Algumas sabem fazer ninhos de barro, outras ninhos de ramos, e elas tecem os ninhos com uma perícia somente delas. Elas cuidam dos seus filhotes, elas preparam a comida em seus bicos para que seus filhotes se alimentem. Então existe sim todo um trabalho sim das aves. Todo um trabalho das aves. E as flores, você pode dizer, as flores são seres mais parados, passivos. Mas até mesmo as plantas, elas esticam as suas raízes até os leitos das águas, ou até as partes mais úmidas, para poder tentar tirar de lá os seus nutrientes. Elas não esperam que Deus jogue o nutriente dentro. Ou seja, a relação que nós temos que ter com Deus não é uma relação de passividade, é uma relação de atividade. No entanto, essa atividade não deve ser uma atividade de autoconfiança e nem deve ser uma atividade de ansiedade, de preocupação exacerbada, mas deve ser uma relação ativa e de confiança em Deus. A ave trabalha, ela faz o seu preparo, mas ela está sempre esperando que Deus vai lhe prover quando ela procurar. Assim também, você não precisa estar ansioso quanto ao que vestir, quanto ao que comer. Mas você não deve ficar parado. Você deve ir trabalhar e esperar, assim como as aves, que Deus vai prover para você o alimento. E se por uma questão de deficiência você não conseguir chegar a um trabalho tal que vai te dar o sustento, Deus então proverá, assim como no caso das flores. É claro que na questão do trabalho, Jesus usou para ilustrar as aves. E na questão da vestimenta, é que ele usou as flores. Ele deu exemplos diferentes para questões diferentes. Vamos lá. A questão do trabalho quanto a questão da comida, né? Ele diz que Deus provê para eles. Eles não planejam como os homens. Eles têm as suas ideias, eles têm os seus projetos, sim. Eles não planejam como nós. Eles não têm uma mente como a nossa, que planeja, que faz projetos, que amplia coisa, né? Mas Deus é o Deus que nos dá vida. Ele nos fornece vida. E Jesus ele coloca algo aqui que vai dar um cheque nessa expressão dele. Vai dar uma fortalecida no argumento dele. Ele vai dizer assim: com toda a vossa ansiedade, você não pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. De acordo com algumas traduções, esse côvado é a altura e não a vida, né? Mas alguns intérpretes interpretam com o curso de sua vida. Ou seja, você não pode acrescentar um dia a mais à sua vida com toda essa ansiedade. Você não vai poder viver mais tempo, né? Isso não vai te ajudar em nada. Você não vai... E é verdade. As pessoas andam ansiosas, mas elas não conseguem adiantar as coisas com toda ansiedade. Elas não conseguem adquirir aquilo que a ansiedade delas anseia. Elas anseiam por comida, mas elas não conseguem adquirir comida. Anseiam por bebida, mas não conseguem adquirir bebida. Anseiam por vestes, mas não conseguem. Porque, na verdade, como diz lá o Salmo, inútil vos será levantar de madrugada e comer um pão de dores, porque o Senhor dá. Então não é uma questão de autoconfiança, mas é uma questão de confiança em Deus. Você confia em você, sim. Mas a sua confiança primária, a base, é em Deus. Note que todo o texto, Jesus vai chamar a sua atenção, para que você confie em Deus. Quando ele começa a falar sobre dar esmolas,
Ele quer que você faça isso para que Deus veja. Quando ele começa a falar sobre oração, ele diz para você orar para Deus. Quando ele começa a falar sobre jejum, ele diz para você jejuar para que Deus veja. Então, quando ele começa a falar sobre os tesouros, ele já fala que põe lá no céu. E quando ele fala sobre os olhos, né? Moody até estava falando, Moody aqui no seu comentário, falando sobre os olhos, ele disse o seguinte: olha, é interessante o que ele disse, ó. Se os olhos usados aqui figurativamente em relação à compreensão espiritual fossem bons, não sofrendo da visão dupla em relação à questão das riquezas, uma perturbação que é má, então o indivíduo pode ver as riquezas da sua perspectiva correta. Quando uma pessoa começa a olhar e começa a ver duas coisas, olha para uma pessoa e vê a pessoa de duas vezes, né? É uma visão dupla, ou seja, e também aquela questão de você querer estar prestando atenção em dois lugares ao mesmo tempo. Você não consegue. Você não consegue prestar atenção em dois lugares, em tentar. Você até consegue, mas você não consegue ver com clareza, com perfeição. Você não consegue ver com detalhes, né? Eu estava dirigindo e minha esposa falou: você viu a placa de madeira que está ali no estabelecimento? Do jeito que a gente quer. Aí eu falei com ela: não, eu não vi não, eu estou tentando me desviar dos carros. Você até viu o estabelecimento, mas eu não pude reparar os detalhes como ela olhou, ela reparou. Ela só conseguiu reparar porque ela olhou apenas para o estabelecimento. Assim, quando nós paramos com essa visão dupla, assim nós conseguimos ver as riquezas com a perspectiva correta. Jesus quer que nós atentemos para isso, né? E aí então, quando Jesus vai falar sobre os dois senhores, ele coloca as riquezas como dois senhores. Corrigindo. Vai falar sobre os dois senhores e coloca a riqueza como um dos senhores. E fala o seguinte: que se a gente quiser agradar um, a gente não vai agradar o outro. Que a gente não conseguirá ter essa dualidade de agradar a Deus e agradar as riquezas. E agradar ao Deus das riquezas. Ele diz que você vai aborrecer um. Você vai aborrecer um. Esse um ele está se referindo a Deus. Com certeza você vai aborrecer um. Você vai desprezar um, com certeza ele está dizendo isso em relação a Deus. Eu já fiz essa observação no vídeo passado, né? E aí Jesus então ele fala: não, é a Deus que você tem que adorar. E é a Deus também que você tem que confiar. E é em Deus também que você tem que buscar. É para Deus que você tem que orar. E é Deus que está recebendo o seu jejum. E é Deus que está vendo o seu ato de justiça, a sua esmola. E é Deus também que vê o seu trabalho, a sua dedicação. E é Deus que também vê a sua necessidade. E é Deus também que vai te prover quando você precisar. Mas preocupe-se primeiro com o reino de Deus. Quando eu li o comentário de MacArthur, ele vai dizer isso sobre a questão da salvação. Ele vai falar que Jesus está se referindo para preocupar primeiramente com a salvação de sua própria alma, com estar salvo em Cristo Jesus, a ser um cidadão do reino dos céus. Né? Muitas vezes a gente preocupa com tanta coisa, com a salvação da nossa vida física, de estar abrigados, de estar acolhidos, de ter alimento, mas a gente esquece da salvação da nossa vida espiritual. E muitas vezes nós estamos nos salvando fisicamente, mas estamos nos perdendo espiritualmente, porque aí não mais oramos, porque não temos tempo para orar, não mais jejuamos, porque não temos tempo para jejuar, não mais reunimos na igreja em comunhão com os irmãos para ouvir a palavra e para aprender, porque não temos mais tempo para isso, porque se nós não fizermos isso, nós vamos passar fome, porque se nós não fizermos isso, nós não teremos dinheiro, né? Mas Jesus, ele fala: busque primeiro o reino dos céus. Agora Moody vai trazer um comentário um pouco diferente sobre isso, diferente do que MacArthur falou, do que John MacArthur falou. Buscai, pois, em primeiro lugar. Os ouvintes de Cristo
que já se declararam as ordens do rei, ou seja, que estão à disposição de Jesus, né, o rei, devem continuar buscando, verbo durativo, ou seja, buscar, a busca é contínua, você deve continuar buscando o reino, concentrando-se nos valores espirituais e colocando toda a sua confiança em Deus. E Deus, que conhece suas necessidades temporais, suprirá o que for necessário. Ok? Assim eu deixo para a vossa meditação, né? E depois nós vamos estar voltando no próximo vídeo a falar sobre justamente isso que eu não vou comentar, mas que vou reler e vou estar comentando com vocês. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Amém?